E aí, moçada, tudo beleza? Estamos hoje iniciando mais um novo bloco de assuntos dentro do curso, exatamente a parte de genética, né? Eita, não sei se pro bem ou pro mal, né? Mas, gente, vamos lá, vai dar certo. Genética é bem legalzinho. O nome genética descreve lá a parte da biologia que estuda a herança e a hereditariedade. Apesar dos dois nomes serem bem parecidos, não é exatamente a mesma coisa, não. Quando a gente fala, moçada, em herança, herança é o que você ganha do seu pai, é o que você ganha da sua mãe, é o seu material genético. Ou seja, quando a gente fala lá em herança, estamos falando de DNA, de cromossomos, de genes, de genoma, ou seja, o que você ganha do seu pai, o que você ganha da sua mãe. A parte da biologia que estuda a herança chama lá de genética molecular ou genética moderna. Sendo que, moçada, a gente já conversou sobre genética molecular, sobre genética moderna, nas aulas de bioquímica, né? Exatamente quando a gente falou sobre como é que é o DNA, cromossomo, gene, etc e tal, essa parte a gente já dá uma olhada. Já o tema hereditariedade descreve o estudo dos mecanismos de transmissão do material genético. Ou seja, como que os genes passam de pais para filhos? Como é que o material genético ele passa de pais para filhos? Tanto é que a hereditariedade ela é estudada por um campo da genética chamada de genética clássica ou genética mendeliana, uma homenagem a um carinha chamado de Johann Gregor Mendel, que foi o primeiro carinha a explicar como é que a genética funciona. Tanto é que genética molecular, né, genética moderna, nós não vamos estudar isso aqui. Isso aqui, moçada, a gente já estudou nas aulas de bioquímica. Eu lembro que a genética molecular, genética moderna, só a partir do século XX, que a gente vai estudar agora com vocês, a hereditariedade, os mecanismos de transmissão do material genético, genética clássica mendeliana, exatamente a partir do século XIX, as ideias de genética clássica começaram a aparecer. Na verdade, genética ela é mais antiga, né? A humanidade sempre lá questionou, né? Por que às vezes os pais, né, parecem com os filhos, mais ou menos, né? Por que às vezes a criança parece mais com o pai do que com a mãe? Às vezes tem o nariz do pai e o olho da mãe. Às vezes parece uma mistura dos dois. Às vezes não parece com nenhum dos dois, mas parece com o avô. Então, questionamentos desse tipo, né? Como é que funciona lá a transmissão de características hereditárias, né? Sempre existiram esses questionamentos na humanidade. E, gente, um breve histórico da genética aqui com vocês. Lá na Grécia Antiga, 300 anos antes de Cristo, Aristóteles vai lá defender que o pai, sozinho, determina as características hereditárias. Ou seja, segundo Aristóteles, a mãe era uma mera incubadora no processo. Não é claro, né? Uma visão super machista do mundo, mas vou tentar defender aqui e ver se dá para defender, né? É porque, gente, o homem tem uma massinha, esperma. A mulher tem um forninho, o útero. A galera imaginava que o homem pegava o esperma, colocava dentro do útero e aquela massa do esperma se moldava no útero para formar um bebê. A galera imaginava que a mulher era passiva no processo, ela apenas abrigava o bebê e todas as características hereditárias, elas vinham do pai. Aristóteles chegava a dizer que se o esperma viesse do lado direito, o lado da força, ia nascer um homem. Se o esperma viesse lá do lado esquerdo do lado do coração, ia nascer uma mulher. Nesse caso, moçada lá, nada a ver com nada a ver, né? Se alguém perguntasse para Aristóteles, e se a mulher é um mero processo, sei lá, uma incubadora, aí no processo, né, o homem é o único responsável por determinar as características hereditárias, que às vezes o bebê parece com a mãe? Aí ele argumentava que depois de 9 meses na barriga da mãe, a criança podia ser contaminada pelas características maternas, contaminada é ótimo, né? Então a criança podia ser afetada pelas características maternas levemente, mas a princípio, quem determina as características hereditárias é o pai. Eu sei que essa ideia é extremamente idiota, mas estou falando, gente, de 2000 anos atrás, e na verdade, até pouco tempo atrás, essa ideia ela foi bem popular. Ela só começa a cair por volta do século XVII,
1600 e caramba, com a descoberta dos gametas. Em 1672, o cara é chamado de de Graaf, o cara lá do folículo de Graaf, das aulas lá, moçada, de reprodução, ele descobre o óvulo. Em 1678, um doidinho chamado de Leeuwenhoek, adoro o nome desse cara, Leeuwenhoek, ele vai lá e descobre o espermatozoide. Ou seja, mais ou menos lá no século XVII, a moçada descobre os gametas. Então o microscópio já tinha sido inventado. No que o microscópio já tinha sido inventado, o de Graaf descobre o óvulo, o Leeuwenhoek descobre o espermatozoide. Né? Galera moçada, acreditava que o espermatozoide, ainda a visão de Aristóteles, é quem mandava mesmo. Ele entrava no óvulo e formava um bebê. E como os microscópios daquela época eram muito paias, muito lá, fuleiragem, né? Muito ruins, a galera cismou porque cismou certa vez de ter visto dentro do espermatozoide uma miniatura de gente. Pronto, estava tudo explicado. Dentro do espermatozoide vem a miniatura de gente. Essa miniatura entra lá no óvulo, no útero e forma um bebê. E aí você acaba se formando a partir dessa miniatura dentro do espermatozoide. Essa ideia, moçada, é conhecida com o nome de hipótese da pré-formação. Segundo a hipótese da pré-formação, o indivíduo ele vem completamente formado dentro lá dos gametas. Então, os gametas, eles possuem miniaturas do indivíduo, indivíduos em miniatura pré-formados, já previamente formados. Inclusive, viu, gente, tem um nome para essas miniaturas, chamava de homúnculo. Então, os homúnculos lá, miniaturas de gente, dentro lá do espermatozoide, entrava no óvulo, entrava no útero e formava um bebê. Na verdade, né, como os microscópios eram muito ruins, teve gente que cismou, que tinha visto a miniatura de gente dentro do espermatozoide, e tinha gente que cismou que tinha a miniatura de gente dentro do óvulo, né? E aí havia duas correntes. Os espermistas, que defendiam que o homúnculo estava no espermatozoide, e os ovistas, que defendiam que o homúnculo estava no óvulo. Foi só a galera melhorar um pouquinho o microscópio, que a moçada viu que não tem miniatura de porra nenhuma, encanto nenhum, e automaticamente, moçada, essa ideia ela vai ser descartada. Aliás, mais ou menos, né? Já era gente lá no século XIX, quando gente, um carinha chamado de Charles Robert Darwin, o mesmo da teoria da evolução, sabia tudo de evolução, não sabia porra nenhuma de genética, ele vai lá e lança uma ideia chamada de hipótese da pangênese. Segundo moçada, a hipótese da pangênese do Darwin, gente, cada órgão fabrica uma miniatura de si mesmo, cada órgão produz uma miniatura dele mesmo, e essa miniatura chamada de pangene. Então, o seu nariz ia fazer a miniatura de nariz, o seu olho ia fazer a miniatura de olho, né? O seu, sei lá o que, ia fazer a miniatura de sei lá o que, e essas miniaturas, elas são enviadas para o esperma, são enviadas para o útero, e no que elas são enviadas para esperma, são enviadas para o útero, elas se montam para poder formar um bebê. Ideia, moçada, que se você parar para pensar, faz um certo sentido, né? Você de repente pensa na hipótese de Darwin da pangênese, e se explicaria por que às vezes a criança tem o nariz da mãe, mas tem o olho do pai. Ela herdou o pangene, a miniatura de nariz da mãe, mas herdou o pangene, a miniatura de olho do pai. Né? Então, nesse caso lá, cada órgão iria formar a miniatura dele mesmo, enviada para esperma, enviada para útero, vai montando miniatura de nariz do pai, miniatura de olho da mãe, perna do pai e não sei o que da mãe, e acaba formando a criança. Entretanto, dois problemas, né? Problema número 1, não explicaria as misturas, né? Não explicaria porque que às vezes você tem lá pai de olho preto, mãe de olho azul, e a criança nasce de olho verde. Como é que a mistura iria acontecer? E essa ideia foi derrubada de uma maneira muito simples. Um experimento clássico de um cara chamado
de August Weismann. O Weismann, gente, ele pega ratos, pega o rabo do rato. Isso aqui é meu rato, tá? Lindo meu rato. Tudo bem? Deixa eu melhorar aqui o meu rato. Pronto, tá meio gordinho meu rato, mas tá aqui meu rato. E aí, moçada, o Weismann ia lá e cortava o rabo do rato logo que o rato nascia. E botava os ratos para cruzar. E o filhotinho continuava nascendo com o rabo. E ele vai lá, moçada, corta de novo e bota para cruzar. E o filhotinho continuava nascendo com o rabo. Notem bem, se a hipótese da pangênese de Darwin estivesse correta, no que o filhote nasce e eu corto o rabo, não iria formar pangênese para o rabo. No que não ia formar pangênese para o rabo, era para o filhote nascer sem rabo. Mas o filhote continuava nascendo com rabo. Ele cortava de novo, isso quer dizer que era para não formar pangênese de rabo, e era para o próximo filhote nascer sem rabo, mas continuava nascendo. Então Weismann mostra que mesmo que você corte a perna do rato, o filhote continua nascendo com perna. A orelha do rato, o filhote continua nascendo com orelha. Então não existe essa do órgão fabricar miniatura para poder mandar para o filhote. Essa ideia foi abandonada. Por isso que eu disse, né, que Darwin sabia tudo de evolução, mas não sabia porra nenhuma de genética. Na mesma época, século XIX, um primo do Darwin, com inveja da merda que ele falou, resolveu falar uma merda também. O cara chamado de Francis Galton, primo do Darwin, coloca uma ideia conhecida com o nome de lei da herança ancestral. Tudo bem, era melhor colocar em hipótese da herança ancestral. Segundo, gente, a lei da herança ancestral, basicamente, características hereditárias são determinadas pelo sangue. Gente, sangue sempre teve uma mística muito grande, né? Pessoa ter sangue bom ou ter sangue ruim, pessoa ter sangue nobre, ter sangue azul, ter sangue isso, ter sangue aquilo. E essa ideia até hoje é muito popular, né? Você pega, por exemplo, lá em algumas regiões, né, que as pessoas mais humildes, elas acreditam demais que o sangue determina as características hereditárias. Né? Então, na verdade, o Galton não teve nenhuma ideia original, né? Ele apenas organizou o que as pessoas já pensavam, né? Segundo a moçada lá, o amigo Galton, características hereditárias são determinadas pelo sangue, e você tem 50% do sangue do seu pai, 50% da sua mãe. Por isso que às vezes você tem características do pai, às vezes da mãe, às vezes misturadas. Você tem lá 25% do sangue de cada um dos avós, o que explicaria, por exemplo, por que às vezes você tem características presentes nos seus avós, que é bem ou mal, 25% do seu sangue é de cada um dos avós e daí por diante. Então você seria resultante de uma mistura. Metade do sangue do pai, metade da mãe. 25 de cada um dos avós e daí por diante. Né? Todas essas épocas, a galera colocando algumas ideias sobre genética e até agora ninguém chega nem perto do que acontece de verdade. Quem chegou mais perto de explicar o que acontece de verdade foi um alemão chamado Carl von Baer, com a ideia chamada de hipótese da epigênese. A gente, moçada, depois vai falar da epigenética, que hoje em dia tem um significado completamente diferente, né? Mas nesse momento a epigênese do von Baer, ela afirma que, gente, gametas não trazem coisa nenhuma. Gameta não traz miniatura de olho, não traz miniatura de nariz, não traz miniatura de gente. Basicamente, os gametas, eles trazem o potencial para produzir cada característica que você tem. O potencial para poder gerar cada característica hereditária. Em outras palavras, segundo von Baer, o gameta espermatozoide óvulo não traz um nariz em miniatura. Ele traz, entretanto, o potencial para produzir um nariz. Ele não traz uma orelha. Ele traz o potencial para produzir uma orelha. Landim, o que seria esse potencial? Ora, esse potencial seriam as instruções, a informação de como produzir uma orelha, a informação de como produzir um nariz. Vem cá, pelo que você conhece hoje de biologia, o que é que você poderia dizer hoje em dia na biologia que equivale ao potencial, a informação de como produzir um nariz, ao potencial, a informação de como produzir uma orelha? Ora, esse potencial, essa informação seria, moçada, o gene. Ora, o que é um gene? De maneira bem idiota, gene
é a receita de como produzir alguma coisa. Um gene para olho azul é a receita de como produzir um olho azul. Um gene para cabelo encaracolado é a receita de como produzir um cabelo encaracolado. Então o von Baer foi o primeiro cara a pensar que o gameta não traz o indivíduo inteiro, o gameta não traz miniaturas dos órgãos, o gameta não traz nada disso. Ele traz informação, ele traz o potencial, ele traz a receita de como produzir cada característica. É claro, né, moçada, que ele fala nisso, mas ele não consegue desenvolver a ideia, explicar como é que você vai transmitir esse potencial, essa informação, esses genes.